Neste vídeo eu me direciono a você que tem o desejo de crescer espiritualmente com Deus, você tem o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, de ser usado por Deus de uma forma grandiosa aqui na terra, e você até ora, jejuma, lê a Bíblia, e nada de crescimento tem acontecido sobre a tua vida. Você precisa me ouvir até o final, porque aqui eu quero te falar 3 coisas que você precisa fazer para que você cresça espiritualmente. Eu creio que por mais que você esteja jejuando, lendo a Bíblia, orando, você não tem crescido porque está faltando você colocar em prática essas coisas ou alguma delas para que você realmente venha crescer na presença de Deus. Eu quero lhe informar que eu também já passei por isso, eu tive dificuldades para crescer espiritualmente, até que um dia Jesus falou comigo e me deu essas 3 coisas que eu precisaria fazer, e depois que eu comecei a fazer, a minha vida cresceu de uma forma rápida, acelerada, e eu estou aqui trazendo essa palavra para você, porque eu tenho certeza que a partir de então você irá crescer de forma acelerada na presença de Deus. Se este assunto te interessa, já deixa aí o teu like, se inscreva neste canal e logo após assistir esse vídeo, compartilha com mais alguém. É muito importante você deixar o teu like, você compartilhar, porque assim você estará me ajudando a alcançar mais vidas através da palavra e estará me motivando a trazer mais vídeos aqui no canal que irão abençoar muito a sua vida. Se inscreveu, deixou o like, então vamos para o que de fato interessa. Como crescer rápido espiritualmente? 3 coisas você precisa fazer. E a primeira coisa é ter um foco, é ter um ideal. Ou seja, não é simplesmente orar por orar. Não é simplesmente buscar a Deus por buscar. Você precisa ter um alvo, você precisa ter um foco, você precisa ter um objetivo. Paulo, ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. E o seu objetivo era Cristo, era a vontade de Deus. Vejamos o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo de número 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, e por esse motivo ele se esquecia das coisas que ficavam para trás e seguia para o alvo. Por mais que esse texto esteja relacionado à salvação, à ressurreição dos mortos, que Paulo tanto desejava e almejava, isso se engloba em toda a nossa vida com Deus. Ou seja, nosso primeiro alvo, é claro, é a salvação, é ressuscitar na ressurreição dos mortos para a vida eterna. Mas também temos o desejo de sermos usados por Deus de forma maravilhosa aqui na terra. E nós precisamos ter um foco, precisamos se esquecer das coisas que ficam atrás e seguir para o alvo, para aquilo que realmente nós desejamos. E quando eu digo que nós precisamos seguir para o alvo, eu preciso lhe informar que esta carreira, esta caminhada para o alvo, ela não deve ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Você não pode estar duvidoso quanto àquilo que Deus ele tem sobre a sua vida. Na verdade, tem pessoas que começam a seguir a Cristo, a buscar a vontade de Deus, os dons espirituais, até mesmo ser usado para pregar ou para louvar, mas a pessoa não tem firmeza naquilo que de fato ela quer. Hoje ela deseja o dom da operação de maravilha. Amanhã ela já não deseja mais o dom da operação de maravilha. Ela já deseja o discernimento de espírito. Hoje ela quer ser um pregador, amanhã ela quer ser um cantor. E assim, amados, ela fica dividida entre o que de fato ela quer. Hoje ela quer Jesus, amanhã ela quer o mundo. E isso realmente está atrapalhando de que Jesus venha lhe usar de forma poderosa aqui na terra.
Quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que o povo judeu, o povo de Israel, eles tinham dúvida em relação ao que servir, se era Deus ou se era Baal. E quando Elias se apresenta em 1 Reis, ele vem dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Ou seja, vocês precisam tomar uma decisão e ter um alvo, ter um foco. Elias entendia muito bem que se o povo não tomasse uma decisão relacionada a quem de fato servir, eles haveriam de perder a salvação. Eu quero dizer para você que você precisa ter um foco. Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja ser salvo, você precisa se firmar inteiramente em Cristo. Você não pode estar orando e jejuando hoje para Deus te batizar com o Espírito Santo, para Deus te dar um dom espiritual, para Deus abrir o teu entendimento, te usar na pregação, no louvor, e amanhã você está olhando pornografia. E amanhã você está desejando se desviar dos caminhos do Senhor. Isso é falta de firmeza no foco, no alvo. Você precisa orar e jejuar hoje para Deus te conceder um dom espiritual, para Deus te usar. E amanhã você precisa estar firmado no mesmo foco. Ou seja, se Deus não me batizou hoje, se Deus não me entregou um dom hoje, se Deus não me usou para pregar, para cantar hoje, para fazer a obra hoje, mas a minha confiança, a minha certeza, a minha fé é que amanhã Ele me usará. Se Deus não me usou ontem, hoje Ele vai me usar para a glória do seu nome. Por quê? Porque eu tenho um foco, eu tenho um alvo. E se eu tenho um alvo, eu não abandono o meu alvo. Antes, os meus olhos, a minha visão, o meu desejo, o meu caminhar está em direção ao alvo. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a unção de Deus, não são usados para cantar, para pregar, porque eles fogem, eles perdem o alvo. Ou seja, eles oram, jejuam hoje para Deus lhe usar, eles buscam hoje, eles começam a caminhar hoje, mas daqui a pouco eles deixam o alvo de lado. Eles se esquecem do propósito que eles têm com Deus e que Deus tem sobre as suas vidas, e por isso não recebem. E Deus te conhece e me conhece, e para Deus nos entregar algo que será benéfico para a nossa vida espiritual, para alcançar outras vidas, primeiro, Deus vai provar o nosso coração. Lembra de Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, o povo de Israel foi provado, foi testado, foi amassado, para que realmente Deus conhecesse o que estava dentro do coração daquele povo, para que Deus lhes proporcionasse o direito de entrar na terra prometida. E muitas vezes Deus está para lhe entregar alguma coisa, mas você perde o alvo. Tem pessoas que começam a buscar, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo e começam a se alegrar no momento da oração, no momento da adoração, no momento de culto. Mas aí quando chegam em casa, eles perdem o alvo, eles vão adorar Baal, eles vão olhar pornografia, eles vão xingar, eles vão dizer palavrões, eles se deixam levar pelo pecado. E a frieza espiritual chega, o mal chega, e aí surge um impedimento para que alguém não receba realmente as dádivas, os presentes, as bênçãos da parte de Deus. Então a primeira coisa que precisamos fazer é ter um alvo, é ter foco. Foi isso que eu adotei, mas não basta só ter um alvo, é preciso atentar para a segunda coisa. A segunda coisa que precisamos fazer é sermos organizados. Isto é muito importante. A própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, a organização ela é essencial para a vida de um homem e de uma mulher de Deus, principalmente se este deseja, quer alcançar algo da parte do nosso Deus. Quando se fala de organização, eu preciso lhe dizer que Deus, na criação do mundo, como no seu projeto de salvação, ele foi bem organizado. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos deu exemplo de organização. Nós sabemos que em Lucas, capítulo de número 9, no momento da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus olhando para a multidão, mais de 5.000 pessoas,
Ele chama os discípulos e diz, olha, organizai as pessoas em grupos de 50 e 100. Ou seja, Jesus está organizando para que tudo aconteça de forma louvável. Mas Jesus não só deu exemplo, como também nos ordenou. Se nós olharmos para Lucas, capítulo 14, versículo 28, ele está falando acerca da parábola, acerca da providência. Ele disse, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Queridos, percebam que Jesus nos dá um exemplo muito forte, dizendo que se um homem não planejar bem antes de começar uma construção, ele poderá ficar frustrado, não conseguir acabar aquela construção, e outras pessoas passarão e zombarão, manearão a cabeça, porque começou e não terminou. Na vida espiritual, na vida com Deus, não é diferente. Nós não podemos começar algo diante de Deus e deixar inacabado. Tem pessoas que começam uma campanha pelo batismo com o Espírito Santo de 30 dias, por exemplo, e quando está com 20 dias por não ter recebido, elas param. Tem pessoas que entram num propósito com Deus e não cumprem aquele propósito. Por quê? Porque não se organizaram. Tem pessoas que desejam ser usadas por Deus de forma extraordinária, poderosa. Entretanto, elas passam o dia correndo de um lado para o outro, fazendo as suas vontades, os seus deveres, mas elas não têm tempo para Deus. E por que não tem tempo? Porque não se organizam. Tem pessoas que passam uma semana inteira e não conseguem orar, não conseguem tirar um tempo de meditação na palavra e querem ser usadas, querem ser revestidas do poder de Deus. Eu quero dizer para você que se você estiver fazendo assim, você está errado. Você precisa melhorar diante de Deus. Você precisa organizar o teu tempo, a tua vida com Deus, para que realmente você cresça espiritualmente. Se você trabalha muito, corre muito, organize o seu dia, organize o seu tempo e deixe um tempo, um momento reservado para Deus. Se você organizar o teu dia e deixar um tempo para o Senhor, Deus vai te usar poderosamente. Você vai crescer de forma esplêndida diante de Deus. Pastor, eu passo o dia todinho no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Assim você não quer crescer com Deus. Assim não tem como crescer com Deus. Você precisa tirar um tempo para Deus. Você precisa tirar momentos com Deus. É exatamente isto que fará você crescer com o Senhor. É Deus quem dá o crescimento. Mas para Ele dar o crescimento, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa se envolver com as coisas de Deus. Você precisa investir nos teus estudos da palavra do Senhor. Se você fizer isso, você vai crescer com Deus. Você vai desenvolver na presença de Deus. Mas existe uma terceira coisa que você precisa fazer, que essa daqui ela vai lacrar. Ela vai realmente ser fundamental para que as outras duas tenham valias e você venha crescer terrivelmente na presença do Senhor. E a terceira coisa que nós precisamos fazer é sermos decididos, determinados. Eu tenho alvo, eu sou organizado, então eu estou decidido a alcançar o meu alvo através da minha organização. Pastor, como é isso? É simples. Se você deseja, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, ser usado na pregação, no louvor, você tem o alvo, é ser usado por Deus de forma extremamente grande. Você se organizou, começou a tirar tempo com Deus. Agora você deve estar decidido. Sabe por quê? Porque vai se levantar muita batalha, muita luta. E se você não estiver decidido a ser um homem usado por Deus na terra, uma mulher levantada por Deus na terra,
Quando alguém disser uma palavra contra o seu ministério, a sua vida, por exemplo, você é um falso profeta, você não é uma mulher de Deus, você não prega bem, não canta nada, você vai esmurecer, você vai se entristecer e você vai parar. Mas quando alguém está decidido, pode vir palavra de desânimo, perseguição, luta. A pessoa sabe aonde quer chegar. Ela tem um alvo, se organizou para isto. Então, haja o que houver, venha o que vier, ela vai seguir para o seu alvo. Eu me lembro de Mateus capítulo 15, 22 ao 28, que fala acerca da mulher cananeia. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus quando estava em uma situação complicada. A sua filha, ela estava terrivelmente endemoniada e ela não tinha outra solução a não ser em Jesus. Então, ela tinha um alvo. O alvo dela era alcançar Jesus para que a sua filha fosse liberta. E eu creio que ela se organizou, procurou saber aonde Jesus ia passar, quando Jesus ia passar, para que ela pudesse se encontrar com Jesus. E quando ela se encontrou com Jesus, ela estava determinada. Jesus ficou em silêncio. Jesus, quando fala com ela, ele fala dizendo que não era bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mesmo assim, ela está ali adorando, louvando e clamando ao Senhor. Ou seja, ela estava dizendo assim, eu não saio daqui antes que receba o meu milagre. Eu só saio daqui com o meu milagre. E Jesus viu a insistência daquela mulher, a fé, a determinação daquela mulher. E ele disse, mulher, pode ir, a tua filha está curada. Ela recebeu o seu milagre por causa da sua determinação. Queridos, eu conheço alguém que começou a pregar o evangelho porque tinha um alvo, se organizou, comprou livros, estudou, meditou, orou e começou a pregar o evangelho, mas não tinha determinação. Então veio a luta, veio a batalha, a perseguição e hoje a pessoa está desviada. Hoje a pessoa deixou de pregar, às vezes está dentro da igreja, não quer mais cantar, não quer mais pregar, não quer mais fazer a obra, porque surgiu uma luta e a pessoa ficou frustrada. Quando temos a determinação, nós passamos por cima da muralha de Jericó, sabe por quê? Porque ela cai por terra. Nós atravessamos o Mar Vermelho, sabe por quê? Porque o mar se abre. Nós vamos adiante com o Senhor, porque o nosso Deus, ele ama, ele gosta, ele tem prazer em um homem e uma mulher que tem determinação. Então, 3 coisas que irão mudar a tua vida com Deus, te darão um crescimento extraordinário. Primeiro, tenha um foco, tenha um objetivo. Segundo, se organize, seja organizado. Terceiro, tenha determinação, seja decidido. Assim, você vai alcançar muito da parte de Deus. Eu espero sinceramente ter contribuído para o teu elevo espiritual. Deixe o teu like, se não deixou ainda, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo, permitindo o Senhor.